Oi galerinha, voltei. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto que estão sempre me perguntando, principalmente em inbox. Como é namorar um muçulmano? Joyce, fala pra gente. Eu falo de muita coisa aqui no canal, mas eu não abro tanta coisa assim na minha vida privada, porque eu acho que ninguém tá interessado em saber, né? Hoje eu vi uma frase muito interessante no Facebook que dizia assim: eu não faço vídeo ao vivo no Facebook porque eu não sou famosa, ninguém tá interessado em ver. Então eu acho que não é interessante falar, enfim. Mas é como eu recebi algumas mensagens, uns e-mails, uns inbox, enfim. Eu falei, bom, vou falar. Eu não acho que não deve ter uma cartilha, né, pra nada disso, mas eu vou falar a minha experiência. Joyce, como é namorar um muçulmano? Desafiador, seria o nome? Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, mas quando eu me interessei pelo meu atual namorado, não foi por isso, lógico. Ela gosta de problema, olha ela. Não é isso. Aconteceu, a gente foi se aproximando, fomos nos aproximando e a coisa foi acontecendo naturalmente, que eu acho que acontece com todo mundo, né? No início, o choque é pauleira, né? Uma evangélica com um muçulmano. Por mais que exista respeito, tolerância, é difícil pra entender algumas coisas. Então, pra vocês terem uma ideia, quando eu conheci meu namorado, ele achava assim, que o mundo era assim: judeu, muçulmano, cristão e budista, né? Mas cristão, católico, evangélico, ninguém sabia. Então, até ele entender que focinho de porco não era tomada, de que eu era evangélica, que existia foi bem complicado pra ele. Desde ele ter nascido num país muçulmano e criado ali, eles são criados assim, né? Então ele conhece o Islã e sabe que existe uma religião que fala que Jesus é filho de Deus, que é cristão e pronto. Nada mais que isso. Então eu acredito que ele aprendeu muito comigo, assim como eu aprendi muito com ele, alguns preconceitos contra o islamismo também que eu tirei, que eu vi que não é bem assim. E foi já pra começar de impacto. No início do relacionamento, assim, logo que ele me conheceu, ele achou que eu era marroquina, que eu tava mentindo, que era caô, acho que por causa do cabelo, né? Essa pele morena. Mas com o tempo ele viu que lógico que não. Mas assim, e a visão que eles têm do brasileiro é aquela coisa que passa o dia todo de salto, né, com a pena na bunda sambando. É nesse nível. Mas graças a Deus, ele sempre me respeitou, sempre foi uma relação de muito respeito. Mas chega horas em que a coisa, alguns conflitos batem. Eu me lembro que no início ele achava super engraçado porque eu sou sendo gentil, eu dar 3 beijinhos em homens que não eram da minha família. Então a gente teve que ter muita conversa. Não para que eu impusesse o que eu quero, nem que ele impusesse o que ele queria, mas para que ele entendesse que somos de mundos diferentes. Porque uma brasileira, carioca, com um marroquino, um negócio não era assim, né? Então eu tive que entender que no mundo dele nem tudo é ciúme, nem tudo é controle, mas existe, com certeza, não vou mentir pra vocês. E ele teve que entender que nem tudo na minha cultura é libertinagem, muita coisa é normal. E aí, muitas conversas foram tendo. O que me ganhou nele é sempre a maneira como ele procedia nas conversas. Então, já foi isso. Então a gente sempre sentou, a gente sempre conversou, não tá bom pra você, tá bom? Gente, relacionamento é isso, é um balanço. De vez em quando tem que sentar, tem que ver se tá bom pra todo mundo. Se tá todo mundo feliz. Ninguém vive conto de fadas, eu também não vivo, tá? As grandes diferenças, lógico, é religiosa. É óbvio, ele não entendia por que eu vivo na igreja. Nunca questionou, se é pra igreja. Não, mas eu achava engraçado. E eu me lembro que a primeira vez que ele perguntou na igreja: vocês sentam homem e mulher junto? Eu falei sim. Nossa, a cara dele era cara de caneca, sabe? Mas legal e tudo. Eu acho meio esquisito, eu acho que tira a privacidade. Porque é lógico que esse cara não vai achar isso normal, nunca. Assim como eu acho que mesquita com uma mulher separada também eu acho desnecessário. Mas é assim a maneira que eles vivem, não é?
Aí o canal não é pra falar de relacionamento, de nada, mas como tá sendo tanta mensagem, aí o que você falaria? Gente, eu não tenho que falar nada pra vocês porque cada um é cada um, né? Você que tá entrando em um relacionamento intercultural, independentemente de religião, saiba que você vai ter que ceder mais do que um relacionamento normal, tá? Primeira coisa, mas isso não quer dizer que você tem que se anular. Não falo de relacionamento abusivo, não é isso que o vídeo tá falando. Segunda coisa, você tem que saber que você vive com um ser humano, você convive com um ser humano que tem valores extremamente diferentes dos seus. Então, assim, como todo relacionamento, vai ter que existir muito amor, muita paciência de ambas as partes. A não ser que você for aquele tipo de mulher que, ó, não, eu vou fazer muçulmana, eu vou fazer a Jade, porque tem muita gente se convertendo por causa disso. Pra aceitar um amor, pra pegar um amor. Se você é dessa, meu amor, TT saudações, seja feliz, eu não vou te julgar por isso. Mas eu não sou dessa, eu não vou abrir mão do quem sou, da minha origem, do que eu gosto, das coisas que a primeira coisa que eu gostaria de dar dica pra vocês, conversem bastante, principalmente aquelas que vão casar. Gente, tudo. Nome de filho, quando que vai casar, como é que vai ser esse casamento. Esse casamento seria numa igreja? Seria numa mesquita? Seria somente numa sala de festa? Como é que vai ser? Você tem que falar tudo, não adianta você ir na emoção. Então a gente sempre conversou muito, porque no início nós éramos amigos, o que é o ideal. Se o cara não serve pra ser seu amigo, não serve pra ser seu marido, tá? Eu acho assim. Então com a gente aconteceu da gente conversar muito, da gente sempre ter diálogo muito. Ai, Joyce, a maneira que você fala, nunca tem conflito, lógico que tem. Tá? Já aconteceu cenas, por exemplo, eu vou falar uma coisa boba pra vocês porque eu não tenho necessidade de me esconder. De eu falar com um amigo, um homem no telefone, e ele ficar tipo, oi? Quem é esse cara? E ficar de cara feia, e a gente conversar, e hoje ele conhece os meus amigos. Eu não tenho muitos amigos homens, os meus 2 amigos homens estão no Brasil, então é mais fácil pra ele também. E aí a coisa foi muito diálogo e tal, e todas as coisas que eu cedo no meu relacionamento atual não é nada que vai de encontro daquilo que eu acredito, aos meus valores, contra a minha liberdade, nunca poderia, e nem contra a minha religião, nem aquilo que eu acredito. Porque, assim como ele, com certeza absoluta, se for pra escolher entre ele e Jesus, eu fico com Jesus, tá? Não tem dúvidas, isso eu já falei pra ele, assim, no início do relacionamento, porque a gente começou a ter um pouco de conflito, assim, e aquilo começou a me assustar. Não conflitos graves, mas eram pequenas coisas do dia a dia. Eu falei, gente, não era certo. Então, isso. Aí me perguntaram se ele já me propôs me converter ao islamismo. Ele nunca chegou pra mim e falou assim, olha, quero que você se converta. Porque eles fazem muito isso aqui na França, tá? Não. Mas sugeriu sutilmente no início. E aí, foi conversando, até que um dia eu tava naqueles dias que vocês sabem que a gente tá atacada. Eu sou dessas. Falei, vamos conversar agora desse assunto, que esse assunto tem que ser resolvido agora. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Nenhum momento da sua vida pense que se for pra escolher entre você e o meu Jesus, eu vou ficar com você. O meu Jesus vem na frente. E aí eu falei assim, imagina se eu falasse isso pra você, mas eu não te pedi. Eu falei, não, você está me sugerindo várias vezes, né? Porque a família dele é contra, aquele blá 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 todo, que seria em outro vídeo, tá, gente? E aí ele sentiu, ele falou, com o tempo, né? Um tempo depois, eu não me lembro quanto tempo depois, ele me pediu perdão. Ele falou assim, olha, eu mexi com o teu interior, fé é muito particular, fé é algo que tem que sair de dentro pra fora. Gente, conversão, qualquer religião tem que ser de dentro para fora, ponto. Senão não é conversão, né? Isso é uma aparência, isso aí é você vestir um personagem. Eu não sou dessas, eu sou muito livre pra amar o meu Deus, as coisas que eu acredito, a minha família, então não dá pra ser diferente, tá? Então o que eu posso dizer desse relacionamento com o muçulmano? É desafiador todos os dias, tem sido mais positivo do que negativo, né? Que aí a balança, por enquanto, tá legal, tá gostosa. Tem muita coisa legal namorar um cara com esses valores, porque tem valores que infelizmente no Brasil se perdeu muito com o tempo. Nem todos, né, gente? Tem muitos homens ainda no Brasil com valores que eu admiro. Tem umas coisas bem engraçadas, eu vou dar uma curiosidade pra vocês bem engraçada, que, por exemplo, se a mulher for casada ou namorada não existe muito. Vamos imaginar que você seja casada com um muçulmano de acordo com a cultura e religião deles.
essa mulher, se ela trabalha fora, o dinheiro é só dela. Ele não tem direito de pedir ela pra pagar uma fatura. Estou falando de gente praticante direitinho, tá? Charlatão tem em qualquer religião. Eu acho essa parte ótima. Ele fala, você só pega o que te interessa. Com certeza. Então, é desafiador, pode ser muito bom. Eu acho que um muçulmano com a evangélica daria mais certo do que com uma católica, a não ser que a católica não seja praticante. Por uma questão de doutrina, a gente se parece um pouco mais. Parece estranho falar isso, né? Mas é isso aí. Porque a gente tem uma vida mais pacata, mais calma, menos baladeira. Então eu acho que combina. Então ele combina muito comigo. A gente não gosta de noitada, a gente não bebe, a gente não fuma. A gente tem um ritmo de vida parecido, a gente é muito família. A gente adora viajar. Gostamos das mesmas coisas, mas existe sim um choque cultural e a gente se adaptou muito. Hoje nós estamos praticamente adaptados e vai ser sempre coisas na minha cultura que ele vai achar muito esquisito, não é normal, assim como tem muita coisa na cultura dele que eu acho muito esquisito e não é normal. Então assim como ele também já pagou micos, assim, até hoje, né, a gente já tá um tempo junto e aqui na França ele já tá um tempo, mas até hoje quando ele vai conhecer uma amiga minha brasileira e que a gente não tem o hábito de ver e que a menina vem, ele já fica assim, a menina tá chegando, ele fica, eu dou beijo, eu dou beijo, eu dou beijo, não dou beijo, eu dou beijo, eu dou beijo, eu beijo ela, quantos beijos? Aí ele fica, aí depois quando a menina vai embora, se ele tiver um bom dia, ele não fala nada. Se ele tiver um bom dia, toda vez essa história de beijo, eu nunca sei, que mico, que chatice. Mas eu já acostumei, então... E assim como eu sei que se encontrar um amigo dele, eu não dou beijo, né? Porque o cara vai achar esquisito. Primeiro que o cara não vai vir me beijar, então é por aí. A gente vai se adaptando, conhecendo. Outra pergunta que eu vou responder a vocês que já me fizeram. Você moraria num país dele? Não! Não moraria. Tá? Nunca perguntei se ele moraria no Brasil, mas acho que não também. Então, mas eu acho que tem mais chances de ele morar no Brasil do que eu morar no Marrocos, tá bom? Não poderia viver num país de leis muçulmanas, apesar do Marrocos ser um país bem liberal, onde você pode exercer a sua fé, mas não poderia, tá bom? Então eu acho que tá dando certo porque a gente tá num campo neutro, vamos dizer assim. Joyce, o que você espera do amanhã? Eu espero continuar sendo feliz, respeitada, né? É lógico que eu não namoro por namorar, a gente sempre pensa no futuro, óbvio. Eu não sei mais o que eu poderia falar pra vocês desse relacionamento, que talvez interessaria e poderia ajudar vocês, além de muito diálogo, e muito respeito, e muito amor. Deixe nos comentários aquilo, de repente, se vocês tenham curiosidade, porque aí eu junto as perguntas todas e faço um vídeo só respondendo sobre essa questão. Se interessa também, porque eu digo, como eu falei, eu acho que não tá interessando muita gente não. Mas como eu recebi algumas mensagens em alguns e-mails realmente com esse tema, sem exagerar, umas 20, eu não tenho problema nenhum de falar. Gostaria de dizer que me perguntaram, eu achei muito engraçado, porque eles não gostam que a mulher mostre os braços. Gente, tem todo tipo de homem, tá? Se vocês têm me visto nos vídeos com blusinha de manguinha, porque eu estou gorda. E assim como qualquer mulher que engorda, assim, a barriga dá maior vergonha, né? Mas eu tenho pavor do meu braço, tá? Eu tô de dieta, ele também tá, porque eu botei um rapazinho que tava gordinho. Então é isso, mas tem vários vídeos meus de alcinha. Eu vou na praia de biquíni. E não precisava falar isso, porque eu tava aqui meio que engasgada com alguns comentários. Então é isso, meus amores. Eu espero que eu tenha tirado um pouquinho da curiosidade de vocês. Nada nessa vida é planejado, eu nunca imaginei que eu fosse estar num relacionamento desse, porque eu acho que a visão que eu tinha deles também era uma outra. Ele com certeza não. Embora ele já disse que quando ele era jovem, assim, mais novinho, ele dizia, os brasileiros, onde estava namorar com uma brasileira. Mas na mente, ele falou assim, eu pensava isso assim, mas não de verdade. Aquele sonho que você sabe que nunca vai acontecer. Por aí. Gente, por favor, não deixe de dar o seu joinha, se inscrever no canal se vocês curtem e não deixe de clicar para as atualizações chegarem, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijinho, tchau, tchau!